Bora então para mais um vídeo, pessoal. Tudo o que aconteceu no mini índice baseado em Fibonacci no dia de hoje. Bom, nessa abertura, o mercado ele abriu no meio de duas regiões de Fibo que eu tinha marcado, que foi desse topo do dia 13 até o fundo do dia 13, que foi aqui essa região em verde. E em cima tinha a região vendedora. Como o mercado abriu aqui no meio, eu não fiz nada. Ele até deu uma oportunidade aqui nesse pivô de alta ou até nesse pivô aqui maior, porém ele ainda não tinha capturado a liquidez aqui desse fundo, então o trade não ficou tão interessante assim. Se eu marcar desse fundo até esse topo, a gente consegue ver que o mercado ficou trabalhando entre os 50% dessa Fibo e o 61,8% dessa Fibo aqui, desse movimento aqui de baixo. Ele cravou aqui na primeira vez, segurou mais outras 3 vezes aqui e ficou trabalhando nesse período da manhã entre a Fibo de 50% e a Fibo de 61,8%. Até que ele rompeu. A partir do momento que ele rompe essa Fibo aqui, eu já excluo ela. Eu posso excluir também essa Fibo aqui, porque se ele rompe esse primeiro fundo que eu tinha marcado aqui, já perde o valor certo da Fibo e esse ponto aqui não passa a não valer mais. E aí o que eu fiz depois? Se rompeu a Fibo desse movimento, eu preciso procurar um fundo mais relevante. E eu peguei o fundo do dia 12 e marquei aqui essa região como uma região comprador. Mandei no grupo também essa região desse movimento, tanto aqui no dia quanto na análise pré-mercado de ontem também. E aí quando o mercado começou a subir, eu mandei esse primeiro ponto aqui de Fibo e o segundo que era o mais importante, por isso que ele está até mais escuro aqui de vermelho. E esse ponto aqui desse movimento de alta, eu marquei, né, essa região como uma região compradora e esperei o pivô de alta. Quem assistiu o vídeo de ontem, eu expliquei exatamente sobre esse pivô perfeito. E o que significa isso? É aquele pivô que a pernada de impulsão vem com ele ganhando volume, a pernada de retração vem com volume decrescente e a pernada de impulsão novamente é com volume crescente. Então isso demonstra força compradora, desinteresse na força vendedora e força compradora novamente. Por isso que eu entrei nesse pivô sem a captura de liquidez aqui desse fundo, porque eu consegui identificar os players interessados nessa região de uma maneira um pouco mais forte e desinteresse nos players vendedores. Então por isso que eu marquei depois aqui desse fundo até esse topo como aquela primeira região mais fraca, e uma região mais forte seria aqui desse movimento completo, desse topo até esse fundo. Marquei aqui a região de 50 e 61,8%. Então aqui eu comprei. Lembrando que antes eu tinha tomado um loss, que foi aqui, ó, de 120 pontos, que era aquela região compradora que estava aqui. Eu vi que ele capturou a liquidez do fundo e eu tentei comprar, só que não estava no contexto certo. Aqui estava acontecendo a abertura do mercado americano e entrou uma volatilidade que me estopou. E aí depois eu comprei aqui e saí nessa Fibo aqui de 61,8%, nessa região aqui. Depois o mercado, ele chega aqui nessa Fibo, né, desse movimento aqui de baixo, ativa o pivô de baixa, só que eu vendi um pouco atrasado. Eu acabei vendendo aqui porque eu ainda estava observando melhor os players e eu identifiquei aqui depois esse movimento esse volume chegando, demonstrando o interesse aqui na venda nessa região. Esse momento de alta aqui, a gente vê a XP começou a vender primeiro e depois os players seguiram junto com ela. E aqui eu saí exatamente aqui no 61,8%, que os 300 pontos era a minha meta, que era a minha meta desse trade, e também que era a região de 50% a 61,8% do último movimento de alta, e por isso que eu saí aqui. O trade até andou mais, só que como já estava com o volume já abaixando bastante, eu preferi sair e finalizar o dia aqui nessa Fibo mesmo, na Fibo desse movimento aqui de alta. E depois que o mercado segura aqui na Fibo de cima e segura aqui na de baixo, eu só penso em operar depois que ele rompe novamente, capturando essa liquidez aqui, ou se ele capturar a liquidez de baixo nesse mesmo ponto de Fibo. Aqui já não faz mais sentido ficar tentando operar aqui nesse meio, porque você consegue ver que os movimentos são bem mais curtos, cada pernadinha aqui elas estão bem mais curtas, com volume bem menor. O gráfico também, ele anda bem mais devagar, e por isso que eu opero só nas regiões de liquidez. Esse trade aqui na venda não tinha muitos players a favor, mas começou a vender aqui só a partir da 1h da tarde, ou seja, bem aqui no final. Porém, a XP já estava dando liquidez para os outros players. No caso, Ideal aqui, por exemplo, que agora é a mais vendida no momento. Então, por mais que a UBS e Bradesco não estavam
vendendo muito, a XP já dando liquidez para esses outros players aqui já é um indicativo que o preço pode estar caindo. Ó, ela começou aqui a comprar meio-dia e 19. Então ela comprando aqui deu liquidez para os players estarem vendendo aqui. Meio-dia e 19 foi exatamente aqui. Então a partir desse momento ficou mais seguro segurar a posição. E aí eu joguei o meu stop aqui para cima e fui descendo até que o mercado chegasse na região de 61,8%, que foi aonde eu saí. E lembrando para vocês que todos esses pontos, seja de FIBO vendedora, seja de FIBO compradora, eu passo sempre antes no grupo da mentoria e no grupo mensal que está aí na descrição. Os pontos de liquidez também foram muito respeitados. Aqui no começo do dia, o mercado ficou entre o ponto de liquidez aqui de baixo e a VWAP mensal aqui de cima. E olha só que interessante também a projeção desse pivô aqui. Se a gente pegar aqui a ferramenta de projeção Fibonacci e marcar do fundo até o topo, olha até onde o mercado foi. Ele segura aqui no alvo de 61,8%, segura no alvo de 100%. Até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, segurou no primeiro alvo, segurou no segundo e segurou no terceiro. Quando ele segura nesses alvos, ele tem uma chance maior de segurar nos próximos. Ou seja, quanto mais alvos ele respeita anteriormente, maior a chance de respeitar nos próximos alvos. Porque isso é um sinal que o mercado está vendo aqueles pontos e está operando usando essa ferramenta de projeção. Por exemplo, aqui, topo, fundo, movimento de pivô. Ó, bateu no alvo de 38%, o mercado recuou um pouco. No alvo de 61,8%, o mercado também recuou. Então pode ser que quando ele tocar nesses alvos aqui, se tocar hoje, o mercado também sente um pouquinho mais. Então essa é uma dica também importante que eu queria mostrar para vocês ficarem atentos quando isso acontecer. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido os trades de hoje. Deixe o seu like no comentário. E é isso aí, valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.